A paz do Senhor Jesus, meus queridos. Mais um dia na presença do Senhor. Vamos começar com oração, porque a oração é a chave da vitória. E o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor é aquele que abre mar na nossa frente, para que a gente possa passar. Então vamos orar para que o mar da tua vida seja aberto, para que você possa passar, para que você possa caminhar com os pés firmes na presença do Senhor. Porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na tua vida, na tua casa, através da tua oração, do teu posicionamento. Amém, minhas irmãs, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, meu Pai, Jesus. Nós clamamos por tua presença, Senhor, neste lugar. Que a tua graça, Senhor, venha invadir, Jesus. E que o Senhor possa me usar grandemente, Senhor, para falar a cada um, Senhor, aquilo que eles estão necessitando. Pai, em nome de Jesus, que os ouvidos deles estejam atentos ao escutar a tua voz, Senhor. Não a minha voz, mas a tua voz. Porque de mim, Senhor, tu sabes que eu não tenho nada, mas o Senhor é aquele Deus que proporciona, aleluia, o melhor momento, a melhor hora para cada um de nós. E o Senhor Deus Todo-Poderoso é aquele que marca encontro. Aleluia. E nesta manhã, Senhor, marca encontro com o teu povo, Pai, para que eles possam sentir a tua paz, o teu amor, a tua benignidade sobre a vida deles, sobre a casa deles, sobre os filhos dele. Aleluia. Pai, vai repreendendo toda a enfermidade, toda a dor de cabeça, toda a dor nos ossos, Senhor. Aleluia, pelo poder e autoridade que há no teu nome. Repreende, Senhor, todo o mal na vida dos teus servos, das tuas servas, Senhor, que entraram aqui nesse vídeo, Senhor. Que toda a maldição lançada sobre a vida dele, sobre a vida dos filhos dele, sobre a vida da esposa dele. Aleluia, que o Senhor venha repreender nesta manhã, pelo poder e autoridade que há no teu nome, Pai. Aleluia, vai abençoando cada um, Jesus, aquilo que eles estão pedindo, Senhor. Que a vontade, Senhor, que a vontade deles estejam alinhada à tua vontade, Pai. Senhor, faz a tua vontade na nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós te agradecemos e nós te louvamos, Senhor, por este dia. Amém. Aleluia. Vamos aqui, minhas irmãs, meus irmãos, vamos ler em Lucas. E Lucas 24, bem conhecido. Em Lucas 24, versículo 26, para não ficar muito longo. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhes deu. E abriram-se os olhos, então conheceram, e ele desapareceu. E disseram um ao outro: Porventura não ardia em nossos corações, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora levantaram e voltaram para Jerusalém. E acharam congregados os 12 e os que estavam com eles, os quais dizia: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Aleluia, que coisa linda, meus irmãos. Assim, meu coração estava ardendo por essa passagem, desde ontem. E essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração.
para falar para vocês. Neste momento aqui, eu tive que pausar o vídeo porque aqui é muito barulhento e eu tenho que fechar todas as portas se eu quiser gravar, né? E assim, eu tive que levantar para fechar a janela, porque eu deixei aberta só um pouquinho para que eu respirasse, para não ficar muito barulho, ligar o ventilador e ficar muito barulhento. Mas assim, meus irmãos, voltando aqui, nós estamos falando dos discípulos no caminho de Emaús. E o interessante de tudo é que eles dois sozinhos, andando, e estavam falando a respeito de Jesus, né? E Jesus ali se aproximou deles e eles não reconheceram. O que o Senhor quer falar para mim e para você nesta manhã, neste dia? Quantas vezes nós olhamos para situações com os nossos olhos e não vemos a mão de Deus? Já aconteceu com você? Ou provavelmente esteja acontecendo. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos passando por uma luta tão grande que nós não vemos o Senhor do nosso lado. O Senhor ministrando ao nosso coração e nós não vemos. E muitas vezes nós até desprezamos. O Senhor está ali passando. Mas muitas vezes nós não damos nem ouvido ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é nada mais do que a presença do Senhor na nossa vida. Então nós estamos passando por aquela luta, por aquela dificuldade, por aquela dor, porque aqueles dois discípulos estavam num momento de dor. Tinha acabado a esperança para eles, até porque eles não estavam prestando atenção no propósito de Jesus. Porque Jesus, ele falava aos seus discípulos, e estava escrito pelos profetas, que o Filho de Deus ia ser entregue à morte. E que ao terceiro dia, ele ia ressuscitar. Mas a partir do momento que os discípulos viram Jesus sendo moído, porque Jesus apanhou muito, foi esbofeteado. E a Bíblia fala que ele foi moído pelos nossos pecados. E quando eles viram a situação dele pregado na cruz, todo moído, ensanguentado, e quando ele não tinha sangue mais, ele jorrou água do corpo dele. Só para você ter ideia. E ali ele disse: por que me desamparasse? Imagine só os discípulos vendo isso. Por que me desamparasse? Mas havia uma promessa. E a promessa seria que o Senhor ressuscitaria ao terceiro dia. Mas o que eles fizeram? Eles se afugentaram, eles foram embora. Porque aquele momento, ali, aquele lugar causava dor a eles. E quantas vezes eu e você quer se afastar do lugar que Deus te colocou ali, mas você quer se afastar, o Senhor quer fazer, o Senhor quer operar ali naquele lugar, mas por causa da tua dor, você quer se afastar. Mas a promessa de Deus é para que você fique ali. E aí, como é que fica a situação? Deus está falando, não tá? Deus está falando com você. Eu quero me afastar, eu não quero ficar aqui porque isso aqui me causa dor. Mas o Senhor tem promessa no lugar da tua dor. Olha a situação daqueles discípulos, vendo Jesus ali pregado naquela cruz, pegaram o corpo dele, limparam, né? Embalsamaram. O cortejo, foi todo mundo chorando, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas nunca se houve um enterro tão fenomenal como o enterro de Jesus, porque tanto os amigos como os inimigos também estavam no meio lá, vendo o cortejo, muitas vezes até debochando. Porque muitas vezes o Senhor nos prova de uma maneira tão difícil, tão forte, que os inimigos e os amigos ficam assim, ó, um do lado do outro.
Os amigos para consolar e os inimigos para acusar. É desse jeito. Os amigos dizem, calma, o Senhor está conosco. E os inimigos dizem, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Ele não era o filho de Deus porque está sendo crucificado. Porque foi crucificado, foi morto. Aí, ó, o resultado. Tá vendo? Porque havia uma multidão que gritava por Barrabás. Uma multidão que gritava por Barrabás. E ou a outra multidão tudo acuada, com medo de ser morto. Porque até aquele momento, eles estavam com medo. É totalmente diferente os discípulos antes da ressurreição e os de depois da ressurreição. Você vê uma diferença muito grande entre esses discípulos e os discípulos de Atos, que são os mesmos discípulos, só que depois da ressurreição. O que o Senhor está falando para você, que você não está entendendo ainda? Que este processo vai te transformar em uma nova pessoa, uma pessoa com estrutura totalmente diferente. Essa dor te transformará em algo, em alguém que jamais vai se abalar com coisinha pouca, não. O Senhor está falando com você neste momento. E o Senhor quer fazer de você uma grande estrutura, uma grande coluna, firmada em rocha. Mas para que essa construção aconteça, muitas coisas vão ser deixadas para trás, certo? Muitos vão te abandonar, outros não vão acreditar em você. Antes você podia até ser amada, mas hoje você se sente rejeitada. Por quê? Porque o zelo pela casa do Senhor está no teu coração e muitos não aceitam isso. Você está diferente porque você está sendo moldada pelo Espírito Santo. Você está sendo moldado por Cristo. Muitos vão se afastar de você, mas o Senhor é aquele que traz novas pessoas para a tua vida. Mas não é qualquer um. É aqueles que têm propósito alinhado. Tanto com o teu propósito, como com o propósito do Senhor. Porque não adianta você ter um propósito na tua vida e essa não ser a vontade de Deus. Porque não vai dar certo. O que dá certo é você estar sendo alinhado à vontade de Deus. Porque pode vir a tempestade, mas quem me prometeu foi o Senhor. Pode vir a luta, mas quem me prometeu foi o Senhor. Pode vir a tempestade, mas foi o Senhor que me prometeu. Ele vai cumprir. Se for o Senhor que te prometeu, passa por dentro de mar, certo? Ele abre caminho. Por dentro de deserto, ele abre também. Ele é nuvem em deserto, ele é provisão em deserto. Aleluia. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não estamos servindo a qualquer Deus, não. Nós estamos servindo a um Deus Todo-Poderoso que cuida do seu povo, que cuida de nós, que cuida de mim, cuida de você. Onde você estiver, o Senhor cuida de você. Você pode estar afastado dos projetos do Senhor, assim como aqueles 2 discípulos, que Jesus não mandou eles peregrinar pelo meio do mundo. O Senhor mandou ficar tudinho lá em Jerusalém, porque Jesus ia ressuscitar. Ele ia encontrar tudinho, ia encontrar com eles. Mas Jesus já tinha visto a situação deles 2 se afastando de Jerusalém. E ali, quando partir do pão, eles reconheceram o Senhor. Por quê? Eles reconheceram o Senhor. Na hora que eles sentaram para uma comunhão, para você ver como é importante a comunhão, como é importante estar junto. Quando eles se sentaram, acalmaram os seus corações, porque primeiro veio a palavra. E o Senhor ministrava ali no coração deles. É a cura. Se afastou do caminho,
encontrou Jesus no caminho, o Senhor ministrou o coração deles pessoalmente, e ali, na comunhão, que a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles. Que promessa gloriosa! E ali, quando ele partiu o pão, ele reconheceu que era o Senhor. E o que foi que eles fizeram? A primeira atitude, se levantaram e foram para Jerusalém. E lá eles encontraram os outros irmãos dele, que estavam todos reunidos em Jerusalém. E ali eles testificaram o que Jesus tinha feito por eles. Jesus tinha ido lá conversar com eles. E ali o Senhor ministrou o coração deles. Você está entendendo o que o Senhor está dizendo para você? Você está se afastando do caminho da tua bênção. Aleluia. Que coisa linda. E ali Jesus ministrava ao coração deles. E depois Jesus foi de encontrar os 12. E ali eles viram Jesus ressuscitado, né? E vocês podem ver, meus irmãos, que os discípulos de Atos dos Apóstolos, depois da ressurreição de Cristo, são discípulos totalmente diferentes. Eles têm uma estrutura gloriosa, que até você lendo em Atos dos Apóstolos, você se emociona, porque muitas vezes eu senti a presença do Senhor lendo Atos dos Apóstolos. Porque era coisa tremenda, era coisa grandiosa, parecia que eu estava ali junto com eles. Então, o que o Senhor está falando para mim, para você nesta manhã, que Ele está te dando estrutura no lugar da tua dor. E se você sair da onde o Senhor não quer que você saia, se prepare, porque você só vai ter o trabalho de sair, mas você vai voltar. Você vai voltar aonde o Senhor te colocou. Porque a vontade do Senhor é boa e agradável. E o Senhor não vê como o homem vê. Não limite a sua visão. Os discípulos do caminho de Emaús, eles foram limitaram sua visão, porque eles não viram com os olhos espirituais o que o Senhor estava falando com eles. O Senhor disse que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E eles não creram. Se o crer vem pelo ouvir. Mas o Senhor não deixou eles de fora da bênção. O Senhor foi até eles e eles ali voltaram para casa, aonde o Senhor queria que eles estivessem. Então, meus irmãos, o Senhor ele não tem prazer no desobediente, naquele que desobedece. Mas mesmo desobedecendo, o Senhor sempre tem um plano para cada um de nós. Um plano de resgate para nossas vidas. O Senhor não lança ninguém fora da sua presença. Nós mesmos que saímos. Mas Ele como um Pai amoroso. Aleluia, porque o nosso Deus é um Pai amoroso. Porque Ele amou a humanidade de uma maneira tão grandiosa que Ele mandou o seu único filho. Quando eu fico pensando, Jesus lá no céu, glorificado, lindo, do jeito que Ele é, perfeito. E chegar o dia do Senhor, do nosso Deus, nosso Pai, porque Ele é nosso Pai, porque Ele nos criou. Eu acho muito lindo como a pastora Tânia Tereza, ela fala a respeito disso, porque ela diz assim, que nós não sabemos fazer espírito. Quem faz o espírito, o fôlego de vida, é o Senhor que nos dá. Então, Ele é o nosso Pai, o nosso Criador. Se estamos aqui, é permissão dEle. É permissão deles estarmos aqui. É permissão deles a nossa geração. Dele a nossa geração. É tudo dele, é por Ele e para Ele. São todas as coisas. Então, assim, quando eu fico pensando assim, no céu, Jesus ali naquele lugar maravilhoso, aquele lugar que a gente não consegue nem descrever,
que nem João que viu, descreveu como é glorioso aquele lugar. A gente só consegue imaginar com a nossa mentezinha limitada. Mas ele desceu até essa terra, sofreu, foi humilhado, escorraçado. Ele não teve um minuto de paz. Ele só pregava o amor. Ele curava as pessoas. E ele foi tão humilhado, tão escorraçado, minha gente. Até mesmo quando ele estava no Getsemane, ele pediu aos 2 discípulos para orar com ele. E eles não oraram, eles foram dormir porque eles estavam cansados. Então, assim, meus irmãos, que Deus, que amor. Mesmo assim, quando ele ressuscitou, ele foi encontrar todos eles. Nós estamos falando de um Deus amoroso, de um Deus bom. Nosso Deus não é um Deus carrasco. O que acontece conosco durante a nossa trajetória são escolhas nossas. E o nosso Deus, ele sofre com isso, com as nossas escolhas, porque o plano dele é bom e agradável para a nossa vida. Você vê o caminho daqueles que obedeceram ao Senhor. Existiu batalha, mas o Senhor, a presença dele estava ali com eles. E não existe coisa mais grandiosa na nossa vida do que a presença de Deus. Quem já sentiu, quem sabe o que é a presença de Deus, sabe muito bem do que eu estou falando. O rei Davi dizia: Senhor, não afasta de mim a tua presença, porque a presença do Senhor é algo grandioso. Então, assim, meus irmãos, o que o Senhor está falando para você neste dia, que você dê ouvidos à voz do Senhor, não desvie o teu caminho, nem para um lado, nem para o outro, mas siga os planos do Senhor para a tua vida. Se o Senhor diz não vá, não vá. Se o Senhor diz fica aqui, o Senhor está dizendo para você fica aqui, então você tem que ficar onde o Senhor quer que você fique, porque Ele não vê como o homem vê, o Senhor vê além do que nós vemos. Eu estou aqui diante de uma parede toda branca, mas o Senhor vê além dessa parede, além, muito além de tudo isso. Deus vê além da tua dor. Ele sabe o que está acontecendo contigo. Ele sabe as guerras que tu enfrenta interiormente. Ele sabe dos teus medos. E Ele te convida neste dia para sentar à mesa e ver Ele partindo o pão. Aquieta o teu coração, te acalma. Não se distancie mais do caminho. Acalma-te, senta. Sente neste momento o Senhor partindo o pão. Abre tua visão espiritual. Sente Ele partindo o pão e dizendo assim: filha, filho, eu estou aqui com você. Filha, eu estou contigo na água e no fogo. Sente a presença do Senhor. Pelos teus olhos espirituais, abre a tua visão e vê o que o Senhor quer falar contigo neste dia. E que a graça do Senhor esteja sobre você. E que cada dia mais o teu coração venha arder, assim como os 2 discípulos no caminho de Emaús. E que você não se distancie do caminho. Você continue onde Deus quer que você esteja. Você não sabe qual é o propósito, mas o Senhor sabe. E se o Senhor está dizendo para você ficar no lugar da tua dor, no lugar que te causa dor, então fica. Toma mais um pouquinho desse cálice. Porque o nosso Senhor, Ele tomou o cálice todinho e Ele não merecia. Se você também não merece. Se você está num lugar onde você é ofendido, onde você é escanteado, onde muitas vezes é humilhado, então aquieta o teu coração, porque o Senhor, Ele está contigo neste momento difícil, nesse cálice. Você não está sozinho.
O Senhor está contigo nesse cálice. E sabe o que nesse cálice também? Que o Senhor disse para você? Há cálice de honra para a tua vida. Aleluia. Há cálice de honra para a tua vida. Então, fica em Jerusalém. Fica no lugar onde o Senhor te ordenou ficar. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer a cada um de vocês, que o Senhor venha cada dia mais capacitar cada um de vocês para fazer a obra dele. E não, de jeito nenhum, se o Senhor mandar você fazer alguma coisa, você faça. Mesmo que for pequenininho, você, isso aqui é uma coisa tão pequena, mas faça para o reino, você está trabalhando para o reino, você não está trabalhando para a igreja, não, você está trabalhando para Jesus. E Jesus, ele é digno de toda honra, todo louvor, toda adoração e todo amor. Faça as coisas com amor para o Senhor. Mesmo que você esteja passando por momentos difíceis, mas o Senhor é contigo. Amém? Fica na paz, que Deus abençoe, que você coloque essa palavra no teu coração.